Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Boa Vontade Entrevista. Hoje o nosso convidado aqui na Boa Vontade TV é o Dr. Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, a Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado por atender a equipe da Boa Vontade TV, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Doutor, nós temos visto no mundo uma sequência de eventos muito expressivas que são essas ondas de calor que tem afetado, inclusive, a vida no centro-sul norte-americano, passando pelo México também e diversas regiões da Europa. Eu queria começar a nossa conversa aqui pela Boa Vontade TV pedindo que o senhor explique um pouco o que está potencializando esse fenômeno nessas regiões. Olha, a razão para esses fenômenos é que ondas de calor que sempre existiram na variabilidade natural do sistema climático, da meteorologia. Às vezes tem um sistema de alta pressão que fica bloqueado numa região, ele não deixa as frentes frias chegarem mais, aí naquela região o ar fica muito quente, porque você tem sol ali durante muito tempo, sem chuva também, o solo fica seco, muito quente. Mas o que está acontecendo agora é, devido ao aquecimento global, esses eventos eles estão ficando mais frequentes e mais intensos. Isso é um resultado principal do aquecimento global. O aquecimento global faz com que aqueles eventos, ondas de calor que aconteciam com uma certa frequência, hoje a frequência aumentou muito e até mesmo aumentou a intensidade. Então, esse é um resultado do aquecimento global. O planeta só está 1,15 graus mais quente do que meados do século XIX, e já aparece um grande impacto, um grande efeito, principalmente nos eventos extremos climáticos, ondas de calor, ondas de seca, tempestades severas. Nós temos visto nas conferências do clima ao redor do mundo os mais diversos debates falando que a meta seria não passar de 1,5 graus Celsius da temperatura que nós temos da média global. Eu lhe pergunto uma coisa, professor. Algumas projeções apontam que o El Niño, que é tão conhecido no campo geral da sociedade, dos efeitos que ele poderia potencializar esse aquecimento global de tal forma que esse número poderia exceder essa meta mundial. O que o senhor pode falar sobre o aquecimento global que nós temos, a realidade atual, sendo potencializado por esse fenômeno do El Niño? Olha, os El Niños também, principalmente o El Niño de 2015 e 2016, que foi o recorde histórico, em 120 anos que se mede o El Niño a partir do Oceano Pacífico. De fato, o El Niño a ciência só conseguiu explicar o El Niño nos anos 70, início dos anos 80, mas as medidas já mostravam o aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial por um tempo maior, desde que os barcos e os navios começaram a medir a temperatura. Então a gente sabe 2015 e 2016 foi o El Niño mais forte em 120 anos. E se existe sim essa possibilidade de que o aquecimento global pode estar causando El Niños fortes. Mas El Niños existem há muito tempo, é um fenômeno natural da interação da atmosfera com o Oceano Pacífico Equatorial. E então, de repente, esse El Niño de 2015 e 2016, o recorde, pode ter a ver com o fato que o oceano está mais quente. Mas ainda a ciência busca explicar se o aquecimento global vai fazer El Niños mais frequentes, como vai acontecer com o fenômeno oposto do El Niño, que chama Laninha, quando a água quente só fica lá na parte oeste do Oceano Pacífico Equatorial, lá perto da Indonésia. O El Niño é quando essa água quente se move para o centro do Oceano Pacífico Equatorial. Então, essas questões ainda a ciência busca responder. Mas, de qualquer modo, esse El Niño foi o recorde, 2015 e 2016. Agora, há uma projeção de que, acima de 60% de probabilidade, desse El Niño que já se iniciou, está na sua fase inicial, que ele atinja um recorde também, que seja forte. Se vai bater o El Niño de 2015 e 2016 ainda não se sabe, mas é muito provável que seja um El Niño forte.
A temperatura média global, ela chegou a aumentar 1,26 graus em 2016, que era exatamente por causa do El Niño. Agora, 2022, ela estava 1,15 graus mais quente. E aí existe sim essa preocupação que nesse final de ano e no ano de 2024, esse El Niño poderá passar dessa temperatura, ultrapassar a 1,26 graus, temperatura média global que foi 2016, mas ainda não se tem uma estimativa que esse El Niño fará a temperatura chegar em 1,5 graus. Porém, a Organização Meteorológica Mundial mostrou uma projeção perigosa dos próximos 5 anos, com o Oceano Pacífico mais quente, e um desses 5 anos, a temperatura média poderá até mesmo atingir 1,5 graus. E a maior preocupação é que, com a continuidade da emissão dos gases de efeito estufa, esse limite do Acordo de Paris, que é 1,5 graus, poderá ser atingido em menos de 10 anos, até 2022, até 2023, como temperatura média do aquecimento global, o que é muito grave, porque nós teríamos que reduzir muito as emissões para evitar que 1,5 graus já fosse atingido na próxima década. Doutor, dentro do aspecto que nós temos hoje como realidade, essa questão por exemplo, tivemos grandes incêndios que geraram uma poluição, uma nuvem de fumaça tão intensa que em Nova York, por exemplo, tivemos imagens circulando no mundo inteiro que basicamente virou noite em Nova York e a qualidade do ar foi muito baixa nesse período. Esses eventos extremos, nesse período que nós estamos enfrentando de uma temperatura global maior, eles são potencializados e podem ser, digamos, normalizados nesse período? Podem acontecer com mais frequência? Já estão acontecendo com mais frequência. Incêndios florestais, nas latitudes médias, na América do Norte, por exemplo, na costa oeste do Pacífico da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, agora aconteceu próximo da costa leste, no Canadá, na Europa, principalmente nos países mais secos, como Portugal, Espanha, Grécia, Itália, na Sibéria, também na floresta boreal do Canadá, do Alasca. Tudo isso já está acontecendo com mais frequência, os incêndios. Por quê? Porque as secas e as ondas de calor juntas, elas secam a vegetação. Seca, não tem água, tem muito menos chuva, a vegetação fica muito seca. Aí, quando passa uma nuvem e cria uma descarga elétrica, aquela descarga elétrica gera o fogo na vegetação e aquela vegetação toda está inflamável, está muito seca, porque tem uma onda de calor e a onda de calor faz toda a vegetação perder muita umidade, a água evapora com rapidez quando tem onda de calor e quando o ar está muito seco. Então, toda aquela vegetação é super inflamável. Vem uma descarga elétrica, aquilo pega, propaga rapidamente o fogo por milhares de quilômetros quadrados e não há, quando isso acontece, é praticamente impossível você combater o incêndio, você ir com os bombeiros e tentar combater o incêndio. O incêndio se espalha, ele só para quando vem uma chuva muito forte. Então, isso que aconteceu no Canadá agora gerou por vários dias aquela onda de poluição, né? Toda aquela matéria orgânica queimada gera muita poluição, gera muitos partículas muito pequenininhas que fazem muito mal para a saúde humana, problemas pulmonares, problemas cardiovasculares. E aí, um sistema meteorológico de baixa pressão fez com que aquele ar muito poluído fosse diretamente transportado ali para o nordeste dos Estados Unidos, pegando principalmente Nova York, mas pegando também Washington e outras cidades. Então, aquilo só passou quando o sistema de baixa pressão saiu dali e aí o transporte
do material das queimadas foi para o Oceano Atlântico. Então, é isso que nós estamos vendo, isso em todo o planeta. Ondas de calor, ondas de seca, juntas acontecendo, e a vegetação fica muito vulnerável, vem uma descarga elétrica e cria e causa um mega incêndio. Doutor, nós tivemos uma queimada de largo espectro acontecendo no Canadá que atingiu diversas regiões dos Estados Unidos. Eu lhe pergunto uma coisa, professor, qual a importância de nós termos uma visão não isolada quando nós falamos sobre a importância de combatermos a emergência climática que se abate sobre o mundo? Porque esse é um caso muito claro. Algo que aconteceu no Canadá impactou diretamente regiões diversas norte-americanas. Quando nós falamos sobre essa temática, nós não podemos ter uma visão de que o Brasil não pode se envolver em outra região, o norte não impactará no sul do país, ou mesmo nesse caso de países no exterior não serão impactados por eventos climáticos que acontecem em outras regiões do mundo. Porque nesse aspecto nós somos impactados de uma maneira geral. Um evento extremo que aconteça numa área do planeta vai impactar em outra região também. Sem dúvida, os eventos extremos eles estão acontecendo em todo o planeta. Em todo o planeta. Nessas latitudes médias e altas, é muito mais comum ondas de calor e secas, também ocorrendo em todo o planeta, nas regiões tropicais também, e também incêndios florestais vêm acontecendo em inúmeras regiões. Por exemplo, no verão de 2019 para 2020, na Austrália, hemisfério sul, então o verão dezembro, janeiro, fevereiro, experimentou a maior seca da sua história, do seu registro histórico, e o maior incêndio de vegetação da sua história, que trouxe imensa poluição, matou centenas de milhões de animais, e a Califórnia teve, 2020, 2021, os maiores incêndios do registro histórico, também na costa oeste do Canadá, no Pacífico. Então, isso não é um fenômeno que só aconteceu no Canadá agora, não. Acontece em todo o planeta, acontece muito comum na costa oeste dos Estados Unidos, em países europeus, na Sibéria, no Canadá também, na floresta boreal, não só nessa floresta de latitudes médias, agora na província, no estado de Ottawa. Então, isso é um fenômeno que só vai acontecer, mesmo com sucesso no Acordo de Paris, se nós atingirmos esse enorme desafio, que é não deixar a temperatura passar de 1,5 graus, esses fenômenos vão acontecer mais frequentemente ainda. Nós estamos com 1,15 graus, chegando em 1,2 graus. Então, ainda vão acontecer mais. Portanto, buscar medidas de aumentar a resiliência, a adaptação, a proteção da saúde é essencial, porque não tem jeito de impedir esses fenômenos que vão ocorrer, porque ficou a vegetação muito seca, com uma onda de calor, com uma falta de chuva, caiu uma descarga elétrica, pronto, já tem fogo. Você pode, logicamente, educar a população muito, por exemplo, para não usar o fogo humano. Alguns dos incêndios lá na Austrália, cerca de 20%, 25% dos incêndios foram humanos, principalmente pessoas que faziam talvez um churrasco, alguma coisa usando fogo, o fogo explodiu, mas 80% dos incêndios foram fenômenos naturais. Também na Califórnia, no Canadá, foram todos fenômenos naturais. Já, por outro lado, aqui no nosso país, na Amazônia, no Cerrado, na Amazônia, acima de 95% dos incêndios são humanos. São pessoas botando fogo, usa do fogo na agricultura, na pecuária, aquele fogo espalha, o crime organizado bota fogo para destruir a floresta. Então, também exigem, sim, nós temos que, se nós não causássemos esses incêndios nos nossos biomas, principalmente a floresta tropical amazônica e o cerrado, nós teríamos um número muito menor de incêndios. Por exemplo, o que nós vimos ali em Nova York, com os incêndios no Canadá, do que fazia mais de 30 anos que não tinha o grau de poluição do ar em Nova York, como esse incêndio trouxe, mas isso acontece todos os anos na Amazônia brasileira. Em 10 anos, 2010 a 2019, nós tivemos
em todos os municípios da Amazônia brasileira, 1,5 milhões de internações em hospitais, postos de saúde, de pessoas afetadas pela poluição das queimadas. Então, isso é um fenômeno que acontece muito frequentemente no fim da estação seca, quando explodem, principalmente no sudoeste da Amazônia, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, parte do Pará, nos meses principais da queimada, julho, agosto, setembro até outubro. Então, esse é um fenômeno que a imprensa mundial deu destaque lá para Nova York, mas acontece todos os anos. Diferente do incêndio do Canadá, que foi causado por descargas elétricas, os nossos são causados por nós mesmos. Doutor, um estudo foi lançado esse ano, fazendo um apanhado histórico pela Nature Medicine, falando que as projeções apontam que no ano passado, de 2022, na Europa, nós tivemos a perda de vidas humanas derivadas por essas ondas de calor de mais de 61 mil pessoas. Dentro do que nós estamos presenciando no mundo, das projeções que a ciência vem elaborando com tanta seriedade, com tanta dedicação, o mundo inteiro se debruçando sobre essa temática, essas ondas de calor que já vitimaram mais centenas de pessoas no México, no centro-sul dos Estados Unidos, dezenas de pessoas, que vem acontecendo também em algumas regiões da Europa, esse número ele pode vir a aumentar por causa do problema que nós estamos enfrentando hoje? Sem dúvida, sem dúvida. E esse artigo da Nature Medicina, ele chamou muito a atenção mundial. Por quê? Porque a gente, às vezes, presta muito atenção em número de mortos causados por inundações, por deslizamentos de encosta. Esses números são dezenas, centenas. E, de repente, esse estudo mostra que o recorde que houve na Europa no passado de onda de calor, o maior registro histórico de onda de calor na Europa, no Reino Unido bateu o recorde também, isso traz um gigantesco número de mortes. Veja bem, esse número é muito parecido com o número de mortes do terremoto da Turquia e da Síria. Só que, diferente do terremoto da Turquia e da Síria, que as pessoas morrem porque as habitações destroem, morre todo mundo ali num dia, em 2 dias, as mortes causadas pela onda de calor, elas são nos hospitais. Por quê? Porque quando tem uma grande onda de calor, com o clima muito seco, o nosso corpo perde muita água, transpira demais. E quando as pessoas são muito idosas, elas perdem um pouco a noção de quão importante é você beber muita água. Então, pessoas assim têm que beber litros de água por dia. E bebendo pouco, pronto, isso dá um problema de saúde que leva à morte. Então, isso a ciência médica já conhece há muito tempo, e esse estudo mostra o risco que as mudanças climáticas trazem. Portanto, tem que ter um mecanismo educacional muito grande de que essas ondas de calor não param mais de acontecer, elas vão inclusive aumentar, mesmo com sucesso no Acordo de Paris, e nós temos que fazer as populações, principalmente dos países de latitudes médias e altas, menos acostumados com ondas de calor, com temperaturas altas, que as pessoas tenham um comportamento de reduzir esse risco. Beber muita água, não ficar exposto ao calor muito grande, é até um desafio. Todas as casas vão ter que ter ar-condicionado, todos os ambientes ar-condicionado, isso vai aumentar, inclusive, o consumo de energia, e se esse consumo de energia elétrica vem de combustíveis fósseis, aumenta até as emissões. Então, esses riscos todos existem, mas diminuir o número de mortes por essas ondas de calor e de secas, como tem ocorrido, depende muito de aumentar a resiliência da população, e isso depende muito de projetos educacionais e o sistema de saúde proteger muito as pessoas vulneráveis a essas ondas de calor. Doutor, o senhor falava sobre o Acordo de Paris. Eu lhe pergunto uma coisa: a que distância nós estamos hoje das metas que foram traçadas para que nós possamos criar essa resiliência e dirimir esses impactos que já são tão reais no dia a dia das pessoas? Olha, nós estamos
muito distantes de atingir as metas do Acordo de Paris. Na COP26, em Glasgow, em 2021, todos os países do mundo concordaram com objetivos importantes, metas importantes do Acordo de Paris, que é uma rápida redução das emissões dos gases de efeito estufa até 2030, 50% de redução em relação a 2021 e zerar as emissões líquidas antes da metade do século e também passar a remover muito gás carbônico da atmosfera até o final do século, para manter a temperatura no máximo, o aquecimento de 1,5 graus. Então, parece que nós estamos indo numa velocidade que se torna muito difícil atingir os objetivos do Acordo de Paris, colocando o planeta num enorme risco. E é um desafio que já há soluções tecnológicas e econômicas para ele. Por exemplo, energias renováveis hoje, elas já são dissemináveis globalmente, elas, economicamente, elas já são mais baratas do que as fontes de energia fóssil, eletrificação de veículos, geração de energia elétrica com painéis solares, energia eólica e outras formas de energia, biocombustíveis para a aviação, tudo isso já está se tornando totalmente factível do ponto de vista tecnológico, já foram descobertos, e também do ponto de vista econômico. Tudo isso já tem um impacto econômico muito positivo. A velocidade dessa transição está sendo muito lenta. Por isso, eu considero esse o maior desafio que a humanidade já enfrentou. É possível enfrentar? É possível reduzir as emissões? É possível. Mas nós estamos indo nessa direção? Infelizmente, não. As emissões continuaram altas e esse ano continuam altas e possivelmente, talvez atinjam o máximo valor em 2025. O IPCC fez essa recomendação no seu último relatório. Mas, e aí? Nós vamos conseguir, em 5 anos, reduzir em 50% as emissões de 2025 até 2030? Nós vamos conseguir zerar as emissões até 2050? Esse é o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Dentro do que nós estamos experimentando como uma realidade atual desses eventos extremos acontecendo no mundo, os próprios eventos e as mudanças que o planeta vem experimentando podem forçar a humanidade a acelerar esse processo que, como o senhor dizia, ainda está muito moroso, muito lento? Em princípio, nós devíamos estar respondendo a isso. Por exemplo, as pessoas, globalmente falando, elas não têm a percepção do risco que nós estamos colocando o planeta, inclusive para nós, como essas 60 mil mortes por onda, ao recorde de onda de calor na Europa no ano passado. Então, nós temos que começar a enxergar que esse risco é muito parecido, por exemplo, com o risco da pandemia. Quando a Organização Mundial de Saúde, em meio de março de 2020, declara o risco da pandemia, da Covid, imediatamente, praticamente todos os países do mundo declararam o lockdown, exigiram o uso de máscara, o uso de higiene da mão, higiene do corpo, para não transmitir o vírus. E praticamente toda a população mundial aceitou, mudou, prejudicou a economia do mundo, uma recessão econômica, tudo isso aconteceu e a população mundial aceitou. Nós tivemos um número não pequeno de mortes, mas se a população não aceitasse isso, nós teríamos entre 100 e 200 milhões de mortes na pandemia. Então, é importante que a população mundial perceba que a mudança climática traz riscos enormes, riscos similares à pandemia. Então, nós temos que caminhar muito mais rápido para a transição de emissões, a busca de mecanismos de adaptação. Por exemplo, se sistemas educacionais, sistemas de saúde conseguissem educar principalmente os idosos a tomar muita água quando estivesse seco e muito quente, ondas de calor, diminuiria muito o número de mortos. Então, nós temos que realmente fazer quase que um equivalente à pandemia.
Nós temos que fazer toda a população mundial entender, quer dizer, o equivalente ao lockdown seria um consumo responsável, um super consumo, não consumo nada que tenha a ver com emissão de gases de efeito estufa e o uso de máscara e a higienização de todo o corpo, da mão, seria o equivalente a dizer vamos nos adaptar, não vamos ser afetados quando tiver essas ondas de calor, ondas de seca, essas chuvas intensas. Doutor, o senhor mencionava esse período da pandemia que colocou a humanidade em lockdown, e um dos aspectos que nós observamos dentro da própria pandemia, até pela necessidade de uma preservação pela segurança biológica por causa do novo coronavírus, foi a melhoria da qualidade do ar, a qualidade dos oceanos. Nós tivemos muitos fenômenos que demonstraram que uma mudança de postura, claro que nesse caso necessário e radical, gerou um impacto muito rápido dentro da resposta da natureza. Uma mudança de pensamento, uma mudança de postura como essa sobre a qual o senhor está falando, pode gerar um impacto num espaço curto de tempo, né? Sem dúvida. Também a pandemia deu esse belíssimo exemplo, principalmente nos meses de abril, maio e junho, globalmente falando, foi um período de um grande lockdown, uma grande diminuição da queima de combustíveis fósseis no transporte, nas cidades, nas rodovias. Houve, globalmente falando, a poluição do ar nas cidades traz à morte mais de 6 milhões de pessoas por ano. Então, só ali na Europa, a diminuição da poluição naqueles meses salvou algumas dezenas de milhares de vidas. A poluição é um grande fator que leva à morte. Então, aquilo mostrou, o ar ficou limpo, o sol ficou muito bonito no pôr do sol, sem a poluição, melhorou muito a qualidade do ar e melhorou muito a saúde das populações. Então, aquilo mostra quão urgente, se nós zerarmos as emissões dos gases de efeito estufa, a queima dos combustíveis fósseis, nós melhoramos demais a qualidade do ar no mundo. Combate a emergência climática e melhora demais a saúde da população mundial. Vão ter um número muito menor de mortes, esse número de milhões vai cair muito. Então, é muito importante, aqueles meses que houve o lockdown, principalmente no começo, mostraram os benefícios de reduzir muito e rapidamente a queima de combustíveis fósseis, que também levam à poluição do ar. Doutor Carlos, é claro que uma entrevista com esse teor de conhecimento científico ela é fundamental e ela não jamais objetiva causar um medo generalizado, mas eu vou lhe perguntar uma coisa no sentido de esclarecer ainda mais a nossa audiência aqui na Boa Vontade TV. Quando o senhor fala sobre eventos climáticos, eu peço que o senhor explique para a nossa audiência a que nós estamos nos referindo, porque pode não ficar claro. São somente as chuvas, são as ondas de calor, o que nós consideramos cientificamente quando nós tratamos sobre esse tema? Olha, normalmente são os eventos climáticos que, naturalmente, no clima do planeta, com a interação da atmosfera com os oceanos, são os eventos extremos, né? São os eventos quando a temperatura é muito alta ou quando a temperatura é muito baixa, ondas de frio, quando fica um período muito quente e seco, quando tem um sistema que bloqueia, por exemplo, a entrada de frentes frias que trazem chuva, aquilo às vezes ficam semanas bloqueando, aí fica muito seco. Então, com o planeta mais quente, os oceanos evaporam muito mais água, então o ar tem mais umidade e o vapor d'água na atmosfera é o motor para a chuva. Então, quando você tem o ar mais úmido, você tem um mecanismo que faz chover mais. Então, você tem fenômenos de chuva intensos, extremos. Então, isso tudo é causado pelo aquecimento global. E, como eu falei, antes acontecia um fenômeno extremo, por exemplo, podia acontecer uma onda de calor muito extrema a cada 50 anos. Hoje já está acontecendo a cada década.
a cada 2 décadas. Então, esses fenômenos extremos já vêm acontecendo, estão acontecendo com muito mais frequência e vão continuar a acontecer com essa frequência e até mais, mesmo atingindo os objetivos do Acordo de Paris de 1,5 graus. Então, esses são todos fenômenos físicos do sistema climático. Quando você aquece o oceano, aquece o continente, evapora mais água dos oceanos, você gera todos esses fenômenos extremos. Professor, um aspecto que é interessante nós explicarmos também à nossa audiência que nos acompanha aqui no Brasil, por exemplo, é que em algumas regiões do país nós temos um processo climático muito intenso, muito mais quente. No Rio de Janeiro, esse ano, nós tivemos alguns momentos com sensação térmica acima de 51 graus. Mas quando nós falamos da Europa, uma temperatura entre 38 e 48 graus gera uma perda de vidas muito grande. E eu peço que o senhor explique um pouco para a nossa audiência que há uma diferença muito grande de costume do dia a dia dos níveis de temperatura. Sem dúvida. Nós, pessoas que nascem em lugares mais quentes, desde o nascimento, o seu corpo se adapta mais. O seu corpo se adapta mais. Por exemplo, se você pegar alguém que nasceu e viveu a vida inteira na capital do Piauí, em Teresina, que é a cidade mais quente do país, essa pessoa já está mais acostumada, o corpo já adaptou, a pessoa já se adaptou no consumo de água, tudo isso vira uma adaptação natural do corpo. Se você levar essa pessoa para o Alasca e querer que essa pessoa vive naquele clima frio, essa pessoa provavelmente tem um enorme risco de morte. O contrário, você pega uma pessoa do Alasca e traz para Teresina, essa pessoa tem um enorme risco de morte, porque ela não desenvolveu. Então, uma pessoa de um clima muito quente que vai para um clima muito frio, aumenta demais o risco de vida, porque o corpo não se adaptou, não evoluiu desde da gravidez da mãe para um clima frio. E o contrário também, você pegar uma pessoa que viveu a vida inteira, um Inuit, no Alasca, e o traga para um lugar quente como Teresina, corre um enorme risco de saúde, porque o corpo não evoluiu. Às vezes tem ondas de calor, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é muito úmido. Mesmo quando tem uma onda de calor, tem muita umidade. Quando tem muita umidade, o nosso corpo não perde tanta água, ele não transpira tanto, o risco de deixar de beber água diminui. Existe, pessoas morrem, mas o risco diminui. Essas ondas de calor, como do ano passado na Europa, não. Elas são muito quentes, mas muito seco. E é isso que tem o principal fator que tem levado a mortes. Então, na grande variabilidade do clima do planeta, o corpo humano ele se adapta bastante desde que nasce àquele clima daquela região. Professor, nós falamos um pouco sobre esses aspectos dessas ondas de calor em tantas regiões do mundo. No que se refere ao Brasil, o que nós temos de dados hoje? O que preocupa mais na realidade brasileira que nós temos? Olha, sendo um país assim muito próximo do oceano, um país tropical, então, no Brasil também tem ocorrido secas, né? Tivemos no Nordeste muitas secas de 2012 a 2018, tivemos no Sudeste o recorde de secas em 2014 e 2015, no Centro-Oeste 2016 e 2017, no Sul o recorde de secas 2020, 21 e 22 foram anos de Laninha, que também ajudaram essas secas. Tivemos no extremo sul o recorde de temperaturas em janeiro de 2022. Então, nós estamos vendo muito isso. Mas o que ocorre muito no Brasil de desastres também são as tempestades, né? Nós tivemos, de dezembro de 2021 até recentemente, o maior número de eventos extremos de chuva, que causaram mais de 500 mortes em Petrópolis, na Grande Recife, na zona costeira aqui, São Sebastião de São Paulo, e vários outros. Então, também nós somos muito afetados por chuvas extremas, que são aquelas condições em que muita evaporação da água dos oceanos, aquilo é transportado para dentro do continente e você gera chuvas muito intensas que causam inundações,
deslizamentos e muitas mortes também. Então, todos esses fenômenos acontecem no Brasil. Quando tem ondas de seca, estão muito associadas com ondas de calor também. Então, esses fenômenos, o Brasil não está distante dos outros países. Os extremos climáticos ligados ao aquecimento global, eles acontecem em todo o planeta. Doutor, nós estamos nos aproximando do final da nossa entrevista. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir que, dentro de todo o seu conhecimento, a sua pesquisa de mais de 4 décadas das mudanças climáticas, do impacto que a humanidade tem sobre a natureza e o clima, eu lhe pergunto quais são os possíveis caminhos, ainda que esses sejam desafiadores pelo grau de necessidade de mudança do nosso comportamento, quais são os possíveis caminhos que nós temos como humanidade, porque não dá para encarar a mudança climática como campos isolados, precisamos ver como um todo. O que nós temos de opções no momento para diminuir esses impactos tão severos que já experimentamos? Olha, infelizmente, há várias áreas que não há condição de adaptação, são limites absolutos à adaptação. Por exemplo, se a temperatura subir muito e a umidade, o próprio corpo humano não tem condição de sobreviver. Se o nível do mar subir muito, como vem subindo, e se ele continuar subindo metros, se ele subir metros, mais de 500 milhões de pessoas não conseguirão viver onde vivem hoje. Então, são limites absolutos. Portanto, não existe possibilidade de só buscar adaptação. Adaptação aumenta a resiliência de nós, dos ecossistemas, da biodiversidade, é essencial, mas não é suficiente. A única saída é reduzir as emissões. Nós temos que, esse é o maior desafio da humanidade, eu reitero, reduzir as emissões, zerar o mais rapidamente possível as emissões. Toda a humanidade tem que fazer isso, não é uma pessoa ou duas, ou um país ou outro. Toda a humanidade, o mais rápido possível. Atingimento das metas do Acordo de Paris parece muito difícil, mas nós não podemos desistir. Doutor Carlos Nobre, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza com a equipe da Boa Vontade TV, compartilhando um pouco de um conhecimento tão necessário, tão sério. Gostaríamos de deixar o espaço aberto para que o senhor retorne em outras oportunidades, sempre tratando de pautas importantes aqui na Boa Vontade TV. Muito obrigado. Eu que agradeço. Hoje conversamos com o Dr. Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. A você, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga aqui na Boa Vontade TV.